Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, finalmente vai sair o tão esperado vídeo sobre os fatores de risco da vulvodínia. Não liguem se eu der uma olhadinha assim, eventualmente pro lado, mas é porque eu tô com uma cola digital aqui, porque são muitos detalhes para poder lembrar. Então, vamos começar. Bom, primeiramente a gente tem que explicar qual é a definição de fator de risco. Fator de risco é uma condição de saúde ou uma situação ou qualquer outra, enfim, variável que influencia o aparecimento de uma determinada doença, de uma determinada condição de saúde, enfim, tá? Só para vocês terem exemplificação, você ser mulher hispânica, ela é um fator de risco se comparado com é, você ser uma mulher branca. Então, mulheres que são hispânicas têm maior probabilidade de desenvolver vulvodínia em relação a mulheres de pele branca, enfim. Então, a gente pode classificar a vulvodínia, os fatores de risco da vulvodínia, em diferentes grupos, tá? Então, a gente tem os fatores neuroproliferativos vulvar, tá? Que são as questões das células ali que envolvem a inervação da região pélvica e tal, principalmente ali do vestíbulo vulvar. A gente tem as questões relativas ao sistema nervoso central, a gente tem as questões relativas à própria genética da mulher, a gente tem as questões muscular e miofacial, quer dizer, da musculatura que inerva aquela região também. A gente tem as questões hormonais, a gente tem as questões embriológicas e congênitas, ou seja, que já acompanham a mulher desde o desenvolvimento dela na barriga da mãe, enquanto embrião e feto. A questão inflamatória, que é muito importante e tem uma relação muito grande, inclusive, com a alimentação, com a nutrição também, porque a gente, por meio dessas questões inflamatórias, a gente consegue modular muito também pela alimentação, melhorando esse processo inflamatório e tal. A gente tem também alguns fatores que são psicológicos e sociais também que influenciam na questão da vulvodínia. Então vamos lá. Bom, vamos começar falando da questão neuroproliferativa, né? Então a gente tem um dos achados que as mulheres que elas têm vulvodínia, elas têm alguns finais do nervo hiperdesenvolvidos, né? É como se fosse aquela finalização do nervo que inerva o vestíbulo vulvar, eles são maiores. Então por isso que dá essa questão da hipersensibilidade, né? Então as mulheres elas acabam sendo mais sensíveis tanto a um toque, né, uma punção tátil, seja ela dolorosa ou não, né? E também a um estímulo doloroso, né? Então, você também tem, no caso dessa questão da hipersensibilidade, foi visto que tem um polimorfismo, né? Um polimorfismo é como se fosse uma variação genética em relação a um determinado padrão genético, né? Então, relacionado ao receptor de serotonina. Então, eu depois eu vou falar mais pra frente como é que é interessante você perceber que a questão do sistema serotoninérgico tá ligado a essa questão do sistema de dor, né? Realmente já tem muitos achados científicos que falam que pessoas que têm menor produção de serotonina ou menor sensibilidade no sistema nervoso da serotonina, as pessoas elas têm maior probabilidade de percepção de dor, né? Então elas têm um limiar de dor menor. E olha só como é que está relacionado com essa questão da vulvodínia, que é uma doença que se relaciona à dor. E vocês vão ver também que a depressão, que justamente a explicação da depressão é um mau funcionamento nesse sistema serotoninérgico, está relacionada também com a vulvodínia. É uma das comorbidades que é um fator de risco da vulvodínia. Olha que coisa. Tá? E também, inclusive, essa questão serotoninérgica também tem relação com a síndrome do intestino irritável, que também é uma das doenças de fator de risco da vulvodínia, tá? E a questão das condições de comorbidade, como eu estava falando, outras doenças que se relacionam com o aparecimento da vulvodínia, tá? Então, existe, por exemplo, uma relação de inúmeras doenças, como a cistite intersticial. O que é isso? É a síndrome da bexiga dolorosa, é aquela dor que você tem
crônica na bexiga e você não sabe qual é a causa médica dela, qual é a causa clínica, que a gente chama que é uma causa idiopática, tá? Inclusive, se acredita que essa questão da síndrome do intestino doloroso pode ser também uma relação com uma má formação de origem embrionária, olha só. E outra questão também, então, existem também a fibromialgia, tá? Que é uma doença também dolorosa, que é relacionada à dor crônica, que também é um fator de risco da vulvodínia. Existem também dor orofacial, né? Que é a dor nessa região aqui da face, dessa região mais inicial aqui do sistema digestivo, tá? E então, como eu tinha falado, retomando aquele conceito, existem estudos que já indicam que mulheres com vulvodínia, elas têm, no mínimo, ou mais outras 2 doenças associadas, tá? Sendo que as mais comuns são a fibromialgia e a síndrome do intestino irritável. Então, mulheres que têm vulvodínia, elas têm uma tendência muito grande de apresentar também fibromialgia e síndrome do intestino irritável. Então, as questões relativas ao sistema nervoso central, tá? Então, ao que tudo indica, existe uma sensibilidade também não genital aumentada. Então, uma sensibilidade ao estímulo de dor generalizado, tá? Nessas mulheres que apresentam vulvodínia. E também existe também um número, né? Aumento do número de doenças associadas. Indicam que pacientes com vulvodínia, elas apresentam também uma maior sensibilidade a essa dor. Que é o que a gente pode chamar também da relação com a síndrome da sensibilidade central. As pacientes com vulvodínia, elas têm maior estímulo cerebral relacionados à dor. Inclusive, as regiões que são relacionadas à dor no sistema nervoso central, como, por exemplo, o cíngulo, a ínsula e outras regiões somatosensoriais, ou seja, regiões que têm a sensação, ligadas à percepção da sensação corporal, elas têm maior atividade, tá? E também existe uma alteração na conectividade intrínseca relacionada à região sensitivo-motoras, tá? E também essas mulheres com vulvodínia, elas têm uma dificuldade em distinguir, tá? De diferentes estímulos, se é estímulo de dor ou não, ou se é algum outro estímulo, se é um estímulo, sei lá, de temperatura, enfim. E também do estado de repouso, tá? Elas também têm essa dificuldade. E a questão da genética, tá? As mulheres que têm vulvodínia, elas já possuem uma predisposição genética para o desenvolvimento da vulvodínia em si, né? Então, existem 3 hipóteses para essa predisposição genética. Inclusive, uma delas está relacionada a um polimorfismo do gene ligado ao aparecimento da candidíase. Como eu já tinha falado em posts anteriores, a candidíase ela já é vista também como uma pré-etapa do desenvolvimento da vulvodínia. Nesse artigo que eu me basei para fazer esse conteúdo para vocês, eles falam de um experimento que eles fizeram com o rato e que eles submeteram a região vaginal das ratas a uma injeção de Candida albicans, que é uma das cepas de fungos, né, de leveduras que é responsável pelo desenvolvimento da candidíase. E aí eles perceberam que essas ratas, tanto com uma única dose de injeção, quanto com 3 doses seguidas de injeção, elas já aumentavam a sensibilidade do estímulo de dor. Olha que coisa. Então, inclusive, eu já li estudos científicos que falam justamente isso, que a candidíase ela já é concebida como uma pré-etapa de desenvolvimento da vulvodínia, porque ela realmente deixa aquela região ali vestibular mais sensível aos estímulos de dor, enfim. E uma segunda hipótese seria a questão da inflamação exagerada e prolongada. E uma outra hipótese seria uma predisposição a mudanças hormonais,
que inclusive são causados por pílulas contraceptivas. A questão muscular e miofacial. Como é que é essa questão muscular e miofacial? Existem fatores, tá? Que ocasionam uma disfunção no assoalho pélvico. E aí eu vou aqui ler para vocês porque são vários fatores. Então, por exemplo, estreitamento forameal. O forame, ela é como se fosse uma passagem, um buraco mesmo que existe entre ossos, e por ali passa vasos sanguíneos, nervos. E esse estreitamento do forame, ele pode, no caso, estreitar, né, ali o nervo, pode dar uma pressão nesse nervo que pode proporcionar a questão da dor, né? Cicatrização do canal venoso, trigger points. Então, o que são esses trigger points? São pontos realmente de hipertonicidade muscular. São pontos em que existe um avolumamento muscular e que quando você pressiona, tanto que mulheres que fazem fisioterapia, muitos fisioterapeutas falam dessa questão dos trigger points, quando você pressiona esse ponto de dor, essa dor ela fica muito aguda e localizada ou então irradiada ali para os locais ao redor desses trigger points. Então, por exemplo, mulheres que possuem vaginismo são pontos de dor que são difíceis ali de você... Não difíceis, mas assim, são pontos que você tem essa questão da dor mais localizada, né? E em manifestações cronificadas, tá? Esses pontos de dor, eles levam à hipóxia tecidual, quer dizer, que é a diminuição da chegada de oxigênio naquele local. E aí você tem todas aquelas sensações que são relativas à vulvodínia, que é a queimação, o comichão, o ardor, o formigamento, a dor aguda, que é aquela sensação de incômodo, de frio. Tem também as questões hormonais, tá? Porque você já sabe que tem uma diminuição de esteroides sexuais, no caso das mulheres que são menopausadas, né? E essa diminuição hormonal também poderia ocasionar o aparecimento de vulvodínia. Então, mulheres que têm, vamos supor, mulheres que já têm uma série de predisposições e a genética e que entram no período da menopausa, elas poderiam facilmente apresentar a questão da vulvodínia. Então, uma outra causa também natural pode ser a anovulação, que é também aquela, né, quando você não lança óvulos, né, não produz óvulos, que geralmente é um período que ele é secundário à questão da lactação, né, quando a mulher ela entra naquele período de amamentação. A anorexia também, e às vezes é uma anorexia que ela é secundária, né, à questão do estresse ocasionado pelo exercício, né, que a gente chama de amenorreia hipotalâmica também, porque a mulher ela deixa de menstruar, né, então existe uma queda brusca tanto nos hormônios que produzem a questão da menstruação e tal, e também existe uma depressão muito grande no balanço entre consumo energético e gasto energético. De fato que essas mulheres elas emagrecem muito e existe toda uma consequência sistêmica e isso faz com que elas deixem de menstruar. Então também pode ser um fator de risco para a vulvodínia, tá? O próprio estresse fisiológico também pode ser um fator de risco, porque ele também desequilibra o nosso funcionamento hormonal. Hiperprolactinemia, tá? Que a prolactina é também um hormônio que ele é lançado, então se você produz demais, também é um fator de risco. E também cirurgias que diminuem a produção hormonal, né? Como esterectomia e oforectomia, que é a cirurgia da remoção ali dos ovários, né, para a produção dos óvulos. E também o uso de contraceptivos orais, tá? Já foi visto que os contraceptivos orais, eles fazem uma mudança ali na região da vulva. Eles, de fato, fazem uma mudança fisiológica, física mesmo, de fato, que torna aquela vulva ali mais sensível aos estímulos de dor, tá?
então aumentando a vulnerabilidade a danos mecânicos. Também a diminuição na espessura dos lábios vaginais, em função dos contraceptivos, a diminuição na largura do canal vaginal, também diminuição da frequência de orgasmos, diminuição da libido, ou seja, tudo que é pior para quem tem vulvodynia, né? E diminuição também da frequência de relações sexuais também. Então, só para você ter uma ideia, existem estudos que falam que mulheres que começam a tomar contraceptivos orais a partir dos 17 anos, elas adquirem 11 vezes maior possibilidade de desenvolver vulvodynia. Questão também embriológica e congênita. Tá? Existe uma associação entre vulvodynia e cistite intersticial, como eu falei, que é a síndrome da bexiga dolorosa. Só que o que se sabe é que existe uma má formação no processo de embriogênese, já que tanto a bexiga, quanto aquela região pélvica, quanto o vestíbulo vulvar, especificamente, elas vêm de uma mesma estrutura biológica de formação do feto, do embrião. Então, quando você existe uma alteração ali naquela questão, você está tanto predispondo ao aparecimento de cistite, assim como predispondo ao aparecimento da vulvodynia. Tá? Bom, e aí também existem alguns casos, né, por exemplo, alguns tipos de vulvodynia que ela está também associado a um defeito congênito de hiperplasia tecidual nesse tecido. Então, a hiperplasia ela é um aumento no número, né, de células ali naquela região. Hiperplasia neuronal, no caso, então aumento de números de neurônios, de células nervosas ali naquela região, o que também aumenta a sensibilidade do estímulo de dor e tal. E existe uma questão inflamatória que é bem complexa, tá? Mas as mulheres que têm vulvodynia, elas têm 3 vezes maior possibilidade de reportar aquela coceira antes do desenvolvimento da vulvodynia, tá? Então, numa pré-etapa do desenvolvimento, as mulheres elas já sentem muita coceira naquela região ali da vulva, tá? E também existem uma série de estudos que falam sobre infiltrados de células inflamatórias na região vulvar de mulheres com vulvodynia, principalmente com atividade de mastócitos e em especial linfócitos também, tá? Então existe também várias concentrações de citocinas inflamatórias, como IL-1B, TNF-alfa, então tem uma complexidade ali bem assim grande em relação à questão inflamatória. E, por exemplo, biópsias de mulheres com vulvodynia mostraram que elas possuem um determinado tipo de neurocinas em relação a mulheres comuns, então sugerindo um processo neuroinflamatório, né? Neurocinas são citocinas que estimulam o sistema nervoso, então são geralmente substâncias, né, que são inflamatórias ali na questão. Então, alguns sinais inflamatórios que estão relacionados à questão da vulvodynia, tá? Hiperperfusão sanguínea. Então, a gente sabe que, por exemplo, a questão da dor, da vermelhidão, que a gente chama, né, em termos de saúde, de eritema, se dá muito por uma chegada maior de sangue ali naquela região, tá? Só que aí essa chegada de sangue são em níveis muito menores do que de fato clinicamente a gente pode detectar. Então, é grande o suficiente para provocar inflamação e dor, mas é pequeno o suficiente para você não enxergar clinicamente isso a olho nu. Então, também tem a questão da vasoconstrição, também então os vasos sanguíneos eles são ainda mais comprimidos, né? E também
parece que essa vasoconstrição está relacionada a altas doses de noradrenalina, não, de adrenalina ali local. Parece que é como se você tivesse enxertado uma vacina de adrenalina ali naquele local. E, enfim, existem também uma série de fatores psicológicos associados à questão da vulvodínia, porque a vulvodínia está ligada com humor depressivo. A vulvodínia ela também está relacionada com abuso sexual na infância ou violência física também. Quando você tem uma sexualidade reprimida, quando você tem uma sexualidade disfuncional. Então, outras disfunções sexuais também estão relacionadas à vulvodínia, como a dispareunia, o vaginismo, né? Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção no artigo científico é o seguinte: pacientes que são vulvodínicas, elas também possuem, em sua maioria, parceiros que possuem alguma disfunção, desculpa, mas elas estão sempre presentes, né, com parceiros que também possuem disfunções sociais, disfunções sexuais, que possuem disfunções sexuais. E é muito interessante você parar para pensar nisso, né? Porque parece que o sistema ali social, enfim, familiar ao redor dela também influencia com que ela tenha o desenvolvimento da vulvodínia, né? E aí, enfim, existem vários estudos que falam a respeito, que também que eu acho muito importante de ressaltar, que um bom relacionamento entre os parceiros, um bom diálogo, uma boa troca e também uma reprogramação do que eles pensam a respeito do que seria sexo, que não necessariamente pode ser um sexo que seja penetrativo, mas um sexo que agrade a parceira de um modo geral, ele está muito responsável por uma melhora no quadro e até mesmo uma melhor qualidade de vida da parceira de uma forma geral e uma melhor qualidade de vida sexual da parceira. Então eu achei fantástico eles terem ressaltado isso nos estudos. Bom, gente, era isso que eu tinha que falar a respeito da vulvodínia. Enfim, ficou enorme, tá com mais de 20 minutos, mas é porque realmente os fatores de riscos, eles são muito importantes da gente falar, e são muitos, então a gente acaba percebendo que a vulvodínia, ela é uma doença multifatorial, ela é influenciada por muitos fatores, por muitas variáveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, compartilha o vídeo, principalmente para as amigas que vocês sabem que têm disfunções sexuais, que têm vulvodínia. Eu acho que a informação é a melhor forma da gente cuidar da gente mesmo, da gente alcançar uma gestão melhor desse quadro. Enfim, queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada.